Olá pessoal, tudo bem? Paulo Deolindo e no vídeo de hoje, no nosso drop de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre cruzamento de informação vindas de um CIEM, que é o nosso WASA, e ferramentas de monitoramento de recursos de infraestrutura, que é o nosso Zabbix. É claro que as duas ferramentas não fazem exatamente só isso, mas hoje no nosso vídeo a gente vai focar nessa funcionalidade que elas têm, certo? Então, eu quero convidar você a pensar o seguinte: você monitora a sua infraestrutura de tecnologia corporativa? Eu aposto que sim. Como é que você relaciona ou correlaciona esses dados com a segurança da informação, com a segurança cibernética? Então, talvez você ainda não esteja fazendo esse correlacionamento. E esse vídeo é para falar um pouquinho sobre as possibilidades desse cruzamento desse handshake de ferramentas que pode resultar em uma informação de qualidade para o analista que está lá na ponta para resolver um problema, tá bom? Então acompanha comigo. Pensa que você tem um servidor, um firewall, um endpoint qualquer e ele é monitorado por essas duas ferramentas, o WASA na parte de segurança da informação, segurança cibernética, ele cataloga, registra, analisa, evidencia os eventos que acontecem naquele ativo. E aí você também tem os dados operacionais que vêm dos ABICs, CPU, memória, processos, tráfego de rede e assim por diante. Vale ressaltar que ambas as ferramentas, tanto o ASA quanto os ABICs, possuem algoritmos nativos do fabricante para monitoramento de baseline, ou seja, o padrão comportamental das métricas que ele monitora. No caso do ASA, ele tem o padrão comportamental dos eventos daquele equipamento, te entregando uma taxa de anomalia quando esse padrão oscila, de acordo com algoritmos de machine learning. Isso é muito importante, ou seja, uma sub-área da inteligência artificial já entregue pelo fabricante num produto open source, tá? E assim como você tem essa mesma funcionalidade nos ABICs, utilizando outros algoritmos, utilizando outras metodologias de aplicação. Mas você pode aprender o seu padrão comportamental de métrica, tanto de uma ferramenta quanto de outra, e a nossa provocação aqui, na verdade, é como cruzar esses dados. Como cruzar esses dados. Então, você passa por uma tentativa de ataque cibernético, o script kid ou o atacante mais consciente, com técnicas elaboradas, faz a tentativa de sondagem ou tenta de fato um ataque e você pegou aquilo com o seu CIEM. Sensacional. Mas isso por si só pode não te ajudar nas investigações. Então você vai cruzar essa informação com as informações elaboradas que você preparou previamente nos ABICs e você diz o seguinte: será que aquele scan que eu sofri no meu equipamento de borda, na minha aplicação disposta na internet, como o site da minha empresa, será que aquilo gerou algum aumento de processo, algum pico de tráfego, gerou algum tipo de coisa com a qual eu devo me preocupar? Então, não sabemos, né? Então precisamos cruzar essa informação. E caso a resposta seja sim, quem pode analisar isso? Nós podemos analisar isso, somos inteligentes, mas podemos ter o apoio também da inteligência artificial, que está muito na moda por aí, né? Então você tem vários tipos de inteligência artificial, vários provedores dessa tecnologia, e tudo isso é muito válido. Então você pode pegar esses dados dessas duas ferramentas, fazer um correlacionamento prévio. Depois você pode sim fazer consulta a fontes de dados externos, como a BUSE e PDB, no caso de consultar um IP de um atacante, ou um determinado usuário, um determinado e-mail, ou qualquer outra informação como. Bom, enfim, são muitas possibilidades. Junta tudo isso e você pode jogar para a sua IA, seja qual for,
e peça para ela fazer uma análise. Olha, eu tenho tais dados, me ajude a entender o que está acontecendo. E se você ainda não tem um playbook de reação contra esse tipo de situação, a IA pode te ajudar com alguns passos iniciais. Então, a gente preparou uma prova de conceito, é bem simples, mas para ajudar essa reflexão, e eu espero que você goste. Vamos lá. Muito bem. Então, para a nossa prova de conceito, eu separei aqui algumas ferramentas. Nós temos o nosso ASA com 2 endpoints sendo monitorados em relação à segurança cibernética. Esse é o nosso CIEM XDR. Nós temos 2 endpoints apenas na nossa prova de conceito. Esse é o nosso Ubuntu Client. Claramente já temos vários registros de ocorrências, considerando os últimos 24 horas. Vários possíveis filtros podem ser realizados. Se a gente abrir aqui a parte de eventos, a gente vai ver um monte de coisa bacana acontecendo no registro, né? Então, falhas de autenticação, inspeção profunda de pacotes pelo Suricata, bloqueio de hosts que já vieram fazer tentativas de ataques e assim por diante. Mas, e nós temos aqui nos Zabbix também esse mesmo host, o nosso Ubuntu Client, sendo monitorado em relação aos seus recursos operacionais, como a gente comentou, acaba sendo também bastante importante. Aqui eu tenho dados, esses aqui que eu estou selecionando, relacionados ao aprendizado de máquina. Lembra? O machine learning já entregue pelo fabricante para que você possa descobrir o padrão comportamental das suas métricas. Nesse caso, a gente focou no tráfego de rede, entrada e saída, memória, CPU, processos e assim por diante. Acho que foram só esses, são 4 dados. Tá? E os desvios que essa baseline tem, que ainda não são consideradas anomalias, isso é um outro tipo de métrica, mas são os desvios em relação àquilo que eu estava esperando em relação ao comportamento da métrica. Pois bem, pegar tudo isso, analisar, pode ser divertido, no entanto, requer uma precisão bastante importante para a gente não tirar falsas deduções. Muito bem, lá na ponta eu tenho o meu GLPI, que é a ferramenta onde eu decidi abrir o meu ticket. É uma instância de testes também. Aqui, por exemplo, você vai ver um ataque cibernético que foi simulado, onde ele tem informações da abertura do ticket, o nome do evento e detalhes do evento que foi formatado, no caso, para que o analista pudesse ler e chegar à conclusão de onde ele vai ter algumas ajudas, né? Então, por exemplo, ó, esse aqui é o texto que vem da ferramenta de CIEM, tá? Então, ó, um incidente de segurança de potencial impacto acabou de acontecer conforme esse registro. Aí aqui a gente traz o log registrado pelo CIEM. Veja as notas dos recursos operacionais desse endpoint, os dados enviados por uma CIEM e uma prévia análise feita pela IA com alguns insights. Então, quando a gente avança para a direita, o nosso analista tem aqui, ó, a regra que disparou no nosso CIEM, a severidade do alerta, o nome do agente, quem gerencia esse agente, lembrando que o ASA também é uma ferramenta multinode, o endereço de IP de origem e a reputação que aquele endereço IP tem no Abuse IPDB. É o grau de confiabilidade em que ele, de 0 a 100, em que ele é um potencial atacante. Então, essa pessoa aqui, né, esse IP é bem malvado, por assim dizer. Alguns campos relacionados aos hábitos estão vazios porque são relacionados ao caminho inverso, né? Quando eu tenho uma outra POC onde os hábitos abrem um registro e aí a partir de uma trigger eu faço toda essa análise, mas a gente está fazendo o caminho inverso. No fim, eu tenho aqui a análise da IA, né? Numa espécie de top 5 insights que a gente pediu, com ou sem qualidade, isso vai depender do prompt que você cria. E aqui você tem então as dicas que ela te dá e o correlacionamento que ela faz
ó, baseline deviation, etc., em relação às métricas que você passou para ele, né? Bem interessante. Agora, como que isso tudo é feito? Você não consegue fazer isso de uma forma é, tão intuitiva sem você ter no meio do caminho um orquestrador, que é esse cara aqui, tá? Da nossa POC também. Então, este aqui é o fluxo que a nossa ferramenta, que esse processo seguiu. Recebemos um seguro do ASA, um alerta, perdão, do ASA, fazemos uma consulta ao Abuse e PDB, recuperamos as métricas desejadas nos ABICs, fazemos o correlacionamento de todas essas perguntas, né, desses dados, e mandamos ao Gemini, coletamos o resultado e abrimos um ticket na ferramenta de chamados com aquelas informações todas que você viu. Então, esse é o fluxo que, quando executado, ele nos dá um verbose, aqui à direita, de cada parte do processo que aconteceu, com os seus devidos resultados, até o resultado final, que é a geração do dado lá no GLPI, com as informações que ele vai cadastrar, já cadastrou, perdão, no ticket, né? Então aqui tem os dados iniciais, ele já cadastrou, e aqui em cima, aqui embaixo, perdão, ele atualizou com as informações que a gente precisava. Ou seja, eu tenho um ticket com informações iniciais aberto para o nosso analista de NOC ou de SOC, com algumas dicas de como agir em relação a esse problema. É claro, esse não é o ponto final, essa é uma prova de conceito para que você pudesse ver que as ferramentas podem perfeitamente interagir e se relacionarem, né, se complementarem entregando dados de. Muito bem, pessoal. Bom, o que você achou aí da nossa prova de conceito? Tá? Então, qual foi o objetivo aqui, concluindo o nosso vídeo? Nós temos uma ferramenta, o ASA, de gestão de incidentes de segurança da informação e que também responde a esses incidentes de diversas formas. Isso não foi visto no vídeo de hoje, vai ser um outro vídeo. Nós temos os ABICs, que é uma ferramenta também open source, onde você monitora recursos de infraestrutura. De novo, os ABICs não está limitado a isso e nem o ASA limitado ao que a gente mostrou. Mas esse foi o pequeno contexto para a nossa prova de conceito. Juntamos todas aquelas informações com uma outra ainda vinda de uma fonte de inteligência de ameaça cibernética, um pouco mais simples, que é o Abuse IPDB, para a prova de conceito de entrelaçamento desses dados. Ao final, no nosso fluxo proposto, a gente jogou tudo isso para uma IA, lembrando que antes o insumo também foi dados gerados por uma IA, Machine Learning, em uma das ferramentas, né? Não trabalhamos hoje IA no ASA, né? Mas é possível fazer. Então, a nossa IA, que hoje foi o Gemini, amanhã pode ser alguma outra, fez uma conclusão e nos deu ali um top 5 dicas, caso nós não tenhamos um playbook preparado como num SOC para responder a esses incidentes. Então, tudo isso resultou numa informação de qualidade, nesse contexto, para o nosso colega lá, analista, fazer as tratativas necessárias. Então, lembrando, poderíamos ter aberto o ticket em qualquer outra ferramenta, como de investigação forense, poderíamos ter consultado outras fontes de inteligência. Então, essa foi a prova de conceito. E aí, eu te convido a se aproximar um pouco mais, ler os nossos artigos sobre o ASA, sobre os ABICs, participar das nossas capacitações, seja por webinar, seja na leitura, seja num treinamento formal do seu time. Nós promovemos tudo isso e ajudamos você a chegar nesse entendimento de como isso está sendo feito para que você possa também implementar na sua empresa. E é claro, contando com a nossa ajuda, a gente vai de mãos dadas e faz tudo isso acontecer juntos, né? Então, até o próximo drop. Espero que tenha gostado e, novamente, eu peço, deixe aí a sua sugestão, a sua dica, a sua crítica, que certamente a gente vai ouvir e vai produzir conteúdos bacanas como esse, tá bom? Até a próxima, pessoal. Obrigado.